Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala aí, minha galera! Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para gente dar início, né, ao nosso programa Microsoft Office Excel. Lembrando que essa parte são recursos que são comuns a todas as versões do Excel. Ou seja, não importa a versão que você esteja estudando, esses recursos aqui, ou seja, o que eu vou apresentar aqui é para qualquer versão, tá bom? Então, tranquilidade. Eu fiz dessa forma para facilitar o estudo de vocês, o aprendizado de vocês, tá bom? O Excel, né, como muita gente sabe, é uma das partes ali mais difíceis. O concurseiro, na maioria dos concurseiros, ele tem tremenda dificuldade nesse assunto. Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi fazer a diferença entre todas as versões e aqui é o recursos comuns a todas as versões do Excel. Essa é, claro, a parte 1. Nós vamos ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Cara, são várias. Então, assim, se você está estudando Excel, você tem que estudar as diferenças das versões de acordo com a sua versão e vir para cá, que aqui é o geral, é o que é as fórmulas, funções, os cálculos, enfim, tudo isso daí. Bom, vamos lá para o nosso material. O materialzinho da gente é completo, tem um sumário, como vocês podem ver. Só nessa aula de hoje você vai entender sobre comunicação no Excel, barra de fórmulas, caixa de nome, usando os operadores de cálculos, operadores aritméticos, operador de concatenação de texto, a ordem que o Excel efetua operações em fórmulas, usando parênteses em Excel em fórmulas, alça de preenchimento e mesclar células. Então, tudo isso vocês vão ver nesse nosso encontro aqui, nesse nosso bloco, tá bom? Depois tem umas questõezinhas para a gente fazer, para a gente ver como é que tá saindo aí, o que a gente aprendeu em questões, como é que isso é cobrado, tá bom? Então, bora lá, vamos ver esse negócio aí, vamos ver esse assunto aí. Como sempre, eu faço aqui a minha introdução, explicando para vocês sobre cada bloco, enfim, o que é que nós vamos trabalhar em cada bloco. Aqui eu explico o que eu separei cada bloco, os recursos como atualizações do Excel, para que você entenda da melhor forma possível, coisa que eu já falei para vocês. Nesse bloco em específico, vamos falar sobre comunicação no Excel, barra de fórmulas, caixa de nome, operadores matemáticos, precedente de operação matemática e alça de preenchimento, beleza? Bom, primeira coisa que a gente começa é com a comunicação no Excel. Não dá, cara, para você começar algo sem ter uma comunicação no Excel. Se você não sabe como funciona a comunicação no Excel, fica difícil depois você entender uma questão. Por isso que é importante você começar a base, ter uma comunicação. Como que eu comunico com o Excel? Como é que é a minha comunicação e como é que isso é cobrado dentro de prova? Bom, eu quero que você entenda que existe um negócio chamado de referência, certo? Referência, por exemplo, é uma célula A1. E o que é essa célula A1? Bom, o Excel, pessoal, ele faz o seguinte, ele utiliza uma referência A1, ou seja, que A são as colunas, que vão de A, inclusive, até XFD, dá um total aí de 16.384 colunas, e os números, que, por exemplo, o número 1, são as nossas linhas, que vão de 1 até 1.048.576 linhas. Por incrível que pareça, esse dado que eu estou colocando já caiu em prova, eles já perguntaram qual é a coluna, a última coluna dentro de uma planilha e qual é a última linha dentro de uma planilha. Cara, por incrível que pareça, já perguntaram isso, tá bom? Então fique esperto com esse número, por isso que eu deixei bem claro. Mas o que eu quero te dizer é que uma referência de uma célula, ou seja, uma referência de um Excel, de uma planilha, ela é dada por coluna e por linha. E as colunas são dadas por letras, as linhas são dadas por números, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o meu Excel, certo? Só para te mostrar isso daí. Vou dar aqui um exemplo dentro da nossa comunicação. Aqui está as minhas colunas, que são dadas por letras, A, B, C, D, e as linhas que são dadas por números, 1, 2, 3, 4, como eu falei. As colunas, eu quero que você fique esperto, por quê? Porque quando termina lá na última, que é Z, depois de Z vem AA, AB, AC, e assim vai, pessoal, ó. BA, BB, BC, e eles vão até 3 colunas, tá? Então, quando chegar em ZZ, certo? Ó, quando chegar lá em ZZ, vamos mostrar aqui para vocês, certo? Quando chegar em ZZ, ele vai começar agora com 3A, pessoal. Então, só para que você tenha uma noção de como é que funciona aqui o nosso Excel, ó. Tá no Z, ó. Ó aqui, ó. ZZ, depois de ZZ é AAA, AAB, ou seja, vai até XFD. A última coluna de uma planilha é XFD.
certo? A última linha é 1.048.576, linha no final, a última linha existente dentro de uma planilha do Excel. Então é isso que eu estou tentando te mostrar. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 5, o número 5 ele está em que célula? Célula é o quê? A união da coluna com a linha, certo? Muito cuidado, pessoal, que a maioria das pessoas, quando vão trabalhar com Excel, olha só o que é que eles fazem. Quando eles estão trabalhando com Excel, eles querem dizer isso aqui, ó, B5. Então tá na B5, tá certo isso aí? Tá não. Você tem que olhar o quê? Você tem que olhar, pessoal, você tem que olhar para quê? Para a coluna e para a linha que tem ali na lateral, ou seja, assim, ó. Ok? Então, o 5 está na B2, ou seja, a célula é a junção da coluna com a linha, tá? Se você não entender isso, fica difícil a gente passar até para o próximo passo, ou ir para o próximo passo. Então, coluna B, linha 2. A junção delas é B2. Muito simples e tranquilo, tá? Agora, vamos lá. Isso é o quê? Isso é justamente o que nós falamos de células. Ok. O que acontece? Existem várias formas para se referir às células. Então, por exemplo, A10. Eu estou me referindo à célula A10. Agora, se eu quero um intervalo de células que vão da coluna A de linha 10 à linha 20, então eu utilizo A10, 2 pontos, A20. Ou seja, os 2 pontos significa até. E o ponto e vírgula significa i. Então, se eu disser de A1 até A5, eu utilizo 2 pontos, tá bom? Aqui é se eu quero apenas a linha 15, mas que eu quero que seja da coluna B até a coluna E, por exemplo, da coluna B até a coluna E. E a continua sendo a mesma linha, tá certo? Eu também posso fazer somente de linhas, ou seja, eu quero todo mundo aqui da linha 5, não importa quem é, eu quero todo mundo da linha 5. Ou posso fazer das linhas 5 às linhas 10, ou seja, eu posso só digitar as linhas 5 à linha 10, não importando as células, não importando nada, certo? Então, tranquilidade. A mesma coisa para fazer com a coluna também. Por exemplo, eu quero todo mundo da coluna B, eu quero de coluna B até coluna C, por exemplo. Todo mundo que tiver de todas as linhas da coluna B até a coluna C, beleza? Então, são algumas formas que nós temos de se referir às células. Bom, até aí tudo certo. O que a gente vai entrar? Vai entrar na parte de fórmula. Fórmula é o quê? É quando nós fazemos referência a valores em outras células. Toda fórmula que você vai digitar começa com um sinal de igual. Por exemplo, ó, vou apagar aqui, vou colocar aqui o número 6, 7, 4, 2, 1, certo? Aqui eu vou botar 5, 3, 2, 1, 1. Beleza? Tranquilidade. Ele fala aqui, as fórmulas no Excel começam com sinal de igual. Então, por exemplo, se eu quero aqui em D, mostre a mesma célula que está digitada aqui em A3, ó, coluna A, linha 3. O número 4 está na coluna A, linha 3. Então, igual a 3. O que ele vai mostrar aqui? Vai mostrar o mesmo que está sendo digitado aqui. Se eu mudar aqui para 7, ó, ele também muda lá. Se eu mudar aqui para 10, ó, ele também muda lá. Beleza? Bom, sempre o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar, por exemplo, o sinal de igual, porque eu quero fazer uma fórmula, e eu quero, por exemplo, somar quem está aqui dentro de A1 mais quem está aqui dentro de B1. Ó, perceba que assim ele entende o quê? Ele está entendendo que eu quero fazer uma soma entre esses dois valores. Ó. Apertei Enter. Quanto é 6 mais 5? 11. Então, se eu botar aqui 10, vai ficar 15. Se eu botar aqui 20, ele vai automaticamente alterar os valores para mim. Fechou, pessoal? Tranquilidade. Então, olha que interessante. Se eu botar 20 mais 5, vai dar certo? Vai. O negócio, pessoal, é que se eu mudar aqui, por exemplo, para 30, aqui não atualiza automaticamente. Certo? Por quê? Porque eu não fiz referência à célula, eu apenas digitei um número. Eu tenho que fazer referência à célula para que ele entenda, o programa entenda que se eu alterar lá no valor, se eu alterar aqui no valor, ele também alterar aqui. Então, ó, agora está 35. Se eu voltar de novo aqui a 10, ó,
agora está dando 15. Se eu mexer isso aqui para 13, agora vai dar 13, certo? Então, isso é fazer referências. Soma é dado pelo mais, soma. O traço é menos, o multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra, certo? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Então, aqui eu fiz a soma, igual esse menos esse, subtração, igual esse vezes esse, multiplicação, igual esse A4 dividido por B4, certo? Então, tranquilidade demais. Esse aqui, cara, é a nossa primeira comunicação, dentro do Excel. Eu quero que você entenda isso perfeitamente. Lorival, eu entendi. Pronto, se você entendeu, passe para o outro nível, tá? Nós vamos continuar. Lorival, não entendi. Volta e assiste novamente para ter o entendimento, beleza? Por quê? Porque isso aqui é a base. Se você não tiver essa base, vai ficar bastante difícil você entender o restante do Excel. A base é você entender como é que é a comunicação no Excel. Lorival, entendi. Você tá show, você tá fera. Agora vamos para a nossa próxima parte, certo? Bom, nós já vimos lá a multiplicação, soma e tudo mais. Ok. O que acontece é que existem alguns nomes chamados ali, por exemplo, de barra de fórmulas. Perceba, aqui está aparecendo o número 13, ó. 13. Mas aqui na barra de fórmulas ele não mostra o valor 13. Na barra de fórmulas ele mostra a fórmula que foi utilizada, que no caso foi A1 mais B1. Já aqui é a caixa de nome. A caixa de nome é o quê? A caixa de nome é o nome dessa célula. Por exemplo, o 13 está na célula C1. O 10 está na célula A1. O 3 está na célula B1. Perceba que na fórmula, aqui na barra de fórmula, ele está mostrando o número 3. Por quê? Porque não tem fórmula. Mas aqui, ó, tem uma fórmula. Ou outro, ó, A2 menos B2, ó, tem uma fórmula. E aqui, tem fórmula? Não tem. Então, fica o valor 3 mostrando ali, certo? Então, aqui é justamente isso. O interessante, eu posso, por exemplo, dar um nome para essa célula. Olha, perceba lá, a célula que eu estou selecionando agora é A5, mas se eu quiser, eu posso mudar para Xuxa, certo? E a outra aqui, B5, eu posso mudar para Sasha. Então, agora presta atenção. A célula B5 se chama Sasha e a célula A5 se chama Xuxa. Isso significa que se eu pegar Xuxa mais Sasha, é como se eu estivesse pegando A5 mais B5. Ou seja, eu estou fazendo uma soma e eu estou colocando, ao invés de estar colocando células, eu dei nome para essas células. Então, é super possível você fazer isso. Isso é chamado de caixa de nome, tá? Então, você pode dar um nome para essa célula, ok? Aí, no material de vocês, eu explico melhor sobre como é que funciona essa parte aí de nomes, enfim, tem até mais informações. Por exemplo, eu posso também colocar Xuxa mais 10. Xuxa mais 10 vai dar 11. Ou eu posso colocar igual Sasha mais 20, por exemplo. Sasha mais 20 vai dar 21, que a Sasha vale 1. Se eu mudar para 5, ele muda para 25 também, beleza? Então, Sasha mais 20 é quanto? Sasha mais 20 é 25. Ou seja, é possível a gente fazer isso tranquilamente, tá? Beleza, então. Vamos lá. Vamos agora falar, pessoal, de operadores, certo? A gente sabe que existe aí os parênteses, beleza? Sendo que soma é a cruzinha, o traço é subtração, o asterisco é a multiplicação, a barra é a divisão, sendo que tem alguns que a galera não sabe. Por exemplo, expoentes. Os expoentes, pessoal, ele é dado pelo o circunflexo, tá? Que nós chamamos até isso aqui de potência, tá certo? Potência. Então, os expoentes, que é o circunflexo, é dado por potência. Por exemplo, eu quero fazer o número 5, aliás, o número 3 elevado a 5. Então, igual, ó, aqui, coloco o circunflexo e aqui, ó. Perceba que ao mesmo tempo que eu já disse que aqui é Xuxa, aqui é Sasha, ele vai fazer isso daí.
Então, ele vai dar quanto? 243, que é o número 3 elevado por 5. Então, o número 3 multiplicado por ele 5 vezes, tá bom? Deu o valor de 243. Deixa eu botar aqui um número menorzinho, só para que vocês entendam. 3, pronto. Ó, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, olha aí, 27. Isso aqui é dado pelo circunflexo. Circunflexo é uma potência, tá certo? Entendido isso daí? Entendido, professor. Tranquilidade. Então, isso é chamado de potência ou aparece também nas provas como exponenciação, que é dado pelo o acento circunflexo. Existe também aí o que nós chamamos de concatenação de texto, certo? Concatenar texto, pessoal, significa juntar, unir. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. O que é concatenar texto? Vamos imaginar que eu tenho aqui Lorival e aqui eu tenho Kerlon. Eu quero juntar, eu quero unir Lorival e Kerlon, certo? Então, esse C9 que concatena, que é dado por esse símbolo D9. O que ele vai fazer? Ele vai juntar os dois valores, ó. Lorival, Kerlon. Se eu tivesse aqui o número 1 e o número 3, certo? E colocasse igual C11 concatena D11. O que ele vai fazer? Vai juntar. Concatenar significa unir. 1 e 3 é quanto? 13. 1 e 4 é quanto? 14. 1 e 5 é quanto? 15. Perceba? Ele junta o valor desse com esse. Inclusive, é possível, por exemplo, eu juntar esse valor com esse valor que está aqui, certo? Mais esse valor que tem um 1 aqui no final. Olha como é que vai ficar isso aqui, ó. 5 Lorival Kerlon e 11. Olha como é que ficou. 5 Lorival Kerlon, 1. Na verdade, né? 11 não. 1, tá? Então, isso é concatenar. Concatenar é o quê? O E comercial, ele vai concatenar, ou seja, associar um ou mais cadeia de texto para produzir um único texto. Aqui eu até explico. Xuxa e Sasha resulta em Xuxa e Sasha. Ou seja, dá para a gente ter uma noção disso. Outra coisa interessante, a ordem em que o Excel efetua operações em fórmula. Então é bem interessante, pessoal, vocês entenderem a ordem, ou o que nós chamamos na matemática de precedência de operação matemática. Aqui no Excel, pessoal, é importante que você tenha uma noção de matemática básica. Lorival, por que você está dizendo isso? Porque às vezes algumas pegadinhas em relação à matemática básica. Eu vou dar aqui um exemplo só para vocês entenderem, certo? Vou dar aqui um exemplo só para vocês entenderem por que eu estou dizendo matemática básica. Por exemplo, caiu na prova 5 circunflexo 0, tá? Qual que é o resultado disso aqui? 5 circunflexo 0. O resultado disso aqui, quanto que é? Bom, o resultado é 1. Por quê? Porque todo valor elevado a 0 vai dar 1. Não importa o valor que tem aqui, não é por causa do 5 não, é por causa do 0 que tem ali. Se eu botar 20, vai dar 1. Se eu botar 2.000 elevado a 0, vai dar 1. Por quê? Qualquer valor elevado a 0 vai retornar 1. Isso é Excel? Não, isso é matemática. E básica, matemática básica, tá certo? Vou lhe mostrar aqui mais outro exemplo. Esse exemplo aqui, ele é relacionado a concatenar e, ao mesmo tempo, a divisão. Por exemplo, eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Quem que você dá prioridade mesmo? Primeiro, na verdade. Você dá prioridade primeiro quem? A multiplicação, para depois fazer a soma. Ah, Lorival, mas aqui começou com soma. Não importa. No Excel, ele vai dar prioridade para cá. Aí caiu na prova o seguinte, ó. Caiu assim, ó. 2 que concatena 5 dividido por 0. Olha aí, ó. 2 que concatena 5 dividido por 0. O concatenar, dentro de uma operação, ele é o último a ser calculado. Primeiro você vai calcular isso aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, certo? Então deixa eu botar aqui 0/5. Olha aí, ó, 20. Por que 20, Lorival? Até para a gente fazer aqui para dar certo. Senão 5/0 ia dar 0, ia dar um erro lá. Mas 0 dividido por 5 vai dar quanto? 0. 0 que concatena 2 vai dar 20. Tá dando para entender, pessoal? Vou fazer mais um exemplo, tá? Igual 5 que concatena 0 dividido por 10. Quanto é que é isso aqui? Primeira coisa que você vai fazer é esse 0 dividido por 10, para depois
unir ao 5. Então, 0 dividido por 10 é 0. Que une com 5 fica quanto? 50. Beleza? Entendido, pessoal? Isso é chamado de quê? De precedência de operação matemática. O Excel, pessoal, ele segue uma precedência muito interessante. E aí eu quero que você preste bem atenção, tá? A prioridade do Excel, obviamente, são para os parênteses. Então, quem tiver dentro de parênteses, você resolve primeiro. Mas saindo dos parênteses, ele vai seguir a seguinte ordem. Os dois pontos, o espaço simples, vírgula, que é o ponto e vírgula, na verdade, a negação, a porcentagem, a exponenciação, depois é a multiplicação e divisão, depois é a soma e a subtração, depois é o concatenar e depois é que vem os comparadores, que é os sinais de comparação, que é o igual, menor e maior, menor igual, maior igual, diferente de, certo? Então, depois é que ele vai aparecer os sinais de comparação. Mas, vamos lá, eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma potência. Quem que você vai dar prioridade? Primeiro a potência, depois a multiplicação e por último é que você vai somar. Beleza? Então segue do maior, de precedência do maior para o menor. Nem sempre eles vão fazer assim, tá? Então nem sempre ele pode fazer isso daqui, ó. Então, primeiro você vai fazer esse, depois você vai fazer esse, depois é que você vai somar com esse. Porque há uma precedência a ser seguida. Por isso que deu 28 aqui, ó. Certo? Primeiro esse. 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 mais 1, 28. Certo? Então, entendendo de precedência é isso daí. No material de vocês eu dou mais detalhes, eu explico melhor, tá? Então, assim, é interessante que você dê uma lida também no material, que o material tá bem mais completo mesmo. Eu coloco mais informações no material justamente para você ter uma fonte de pesquisa. Saiu da aula, não entendeu? Vai para o PDF, vai dar uma lida no PDF. Eu ainda não entendi. Calma, relaxa, tranquilidade. Quando eu fui também estudar Excel, eu também ficava olhando, meu Deus, nunca eu vou aprender isso aqui, né? E quem diria, tá aqui eu dando aula para vocês, tá certo? Então, assim, eu entendo dessa bagaça de cabo a rabo. Eu peço que vocês também se comprometam a estudar isso aqui, porque, galera, pacote Microsoft Office, né, que é o Word, Excel, PowerPoint, chega a ser 55% das questões, no modo geral, de todas as bancas. Então, assim, Excel tá dentro ali dos 30%, na casa dos 30%. Excel é o que mais cai. E por que ela mais cai? Porque é o que mais derruba candidato. Então, assim, por isso que eu tô trazendo um material completo, cara. Eu duvido você achar um material mais completo que esse aqui que eu estou fazendo em texto e em vídeo que eu tô fazendo para você. Eu duvido muito. Tá muito completo, tá bem atualizado, diga-se de passagem, certo? Então, vocês estão recebendo um melhor, pode ter certeza. Descendo mais um pouquinho, eu explico também o que é os parênteses, e aí a gente entra na parte de alça de preenchimento. Lorival, o que é isso, cara? Alça de preenchimento é quando você coloca, que eu vou até voltar aqui para abrir outra planilha aqui. Alça de preenchimento é quando, por exemplo, você coloca o número 1, e aí existe esse quadradinho que fica aqui no canto inferior direito, ó. Percebe que até a setinha muda, ó. A setinha preta, setinha branca, preta, branca. Então, quando eu puxo aqui na alça de preenchimento, o que é que ele faz? Ele repete os valores. Mas se eu digitar o número 1 e o número 2, selecionar o 1 e o 2, ir na alça de preenchimento e puxar, olha o que aconteceu? Ele entende que eu quero uma sequência. Se eu botar o 1 e o 3, selecionar os dois e puxar, ele entende que eu quero 1, 3, 5, 7, 9, por exemplo, só os números ímpares. Ou se eu botar 2 e 4, por exemplo, e ele vai entender que eu quero pegar os valores de números pares, por exemplo, certo? Então, assim, o alça de preenchimento ela é utilizado para sequências, tá? Por exemplo, se eu botar aqui segunda-feira, se eu puxar, o que ele vai fazer? Terça, quarta, quinta. Se eu botar aqui janeiro, olha o que ele vai fazer. Com datas ele faz isso, ó.
Janeiro, fevereiro, março, abril. Se eu botar, por exemplo, 8 e 10 e aqui 8 e 20, selecionar aqui e puxar, certo? Ele vai dizer 8 e 10, 8 e 20, 8 e 30, 8 e 40, 8 e 50. Ele entende que é de 10 em 10 minutos, por exemplo, para fazer uma agenda, certo? De horários aí para vocês, de estudos, certo? Então, existe essa facilidade no Excel que é chamada de alça de preenchimento, tá bom? O que é que mais cai nas provas? O que mais cai nas provas é o seguinte, eu tenho o número 1 e eu quero, quando eu puxar aqui, ele já, só com o número, eu quero quando eu puxar ele faça a sequência. Para que isso aconteça, você tem que segurar a tecla CTRL, ó. Olha como ele fez a sequência, mesmo só tendo um número, ó. Vou botar o número 3 e vou puxar com Ctrl na alça de preenchimento. Então, ele faz a sequência, certo? Beleza. É justamente isso que eu explico aqui, nessa parte de preenchimento, que com o Ctrl ele faz sequência e tudo mais, enfim. Explico bonitinho como é que fica em cada parte, ó. Tá bom? Em datas e horas, como eu falei, só precisa botar o primeiro. Eu percebo que quando eu coloco o primeiro e puxo na alça de preenchimento, olha como é que fica, ó. Hora, mesma coisa, ó. Certo? Bom, uma outra parte é justamente o mesclar. Mesclar é o quê? Você percebe que cada retângulo aqui, ó, cada retângulozinho desse aqui é uma coisa, é uma célula, tá? Mas eu posso, por exemplo, juntar várias células e ela se transformar uma só. Por exemplo, aqui é na célula 1 onde eu digitei informática com Lorival. Se eu puxar aqui até a coluna D e vir aqui nessa funcionalidade que é chamada de mesclar e centralizar, o que ele vai fazer? Vai unir as células, tá bom? Então, unindo as células, o que ele faz? As células se tornaram uma só. Perceba, ó. Só um quadradinho pequeno. Quando eu clico no de cima, olha o tamanho do quadradão que ficou. Embaixo, só o quadrado pequeno. Em cima, olha o tamanho do quadradão que ficou. Certo? Então, isso daqui que nós estamos falando, olha aí, ó. Grandão, pequeno. Beleza? Isso aqui que nós estamos falando é o quê? Mesclar e centralizar. Lorival, mas vamos supor que eu tenho aqui, ó, informática, vou botar só info. Aqui Lorival e aqui Kerlon. Certo? Aí eu quero pegar, eu quero que apareça, eu quero mesclar agora A, B e C e D. Mas cada uma célula tem um nome diferente. Um é info, a outra é Lorival, a outra é Kerlon. Se eu clicar em mesclar e centralizar, ele vai dizer que vai pegar sempre o primeiro da esquerda. Ó. Então, ele só pega o primeiro da esquerda ou o primeiro do superior que você queira fazer. Certo? E os outros, Lorival? Os outros ele apagou. Os outros eles apagam. Ele torna uma célula só e ele pega o primeiro da esquerda. Fechou? Então, isso é chamado de mesclar e centralizar. No material de vocês, eu explico mais exemplos, dou vários exemplos sobre mesclar e centralizar e como é que fica cada um. Tá certo? Tranquilidade? Esse é a nossa parte inicial do Excel. Professor, estou começando a entender o que é esse Excel. Calma que tem muito mais a vir. Nós ainda vamos falar de fórmulas, funções, vamos falar de muito mais coisas. Aqui é para que a gente tenha o quê? A conversa com o Excel. A comunicação com o Excel. Isso é uma base importantíssima. Faz o seguinte, vamos para as questões e aqui a gente vai ver um pouco mais de como isso cai dentro das provas. Vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: conforme mostrado na planilha Excel 2013, a seguir, ao se arrastar na alça de preenchimento, olha, o que é a alça de preenchimento? Justamente essa áreazinha que vocês estão vendo ali, ó. Certo? Fica ali no cantinho inferior do da nossa célula. Então, só essa bolinha que fica aqui no cantinho, ó, ela tá, ó, é chamada de alça de preenchimento. Então, vamos lá. Ele está dizendo o quê? Está dizendo que pegou com o botão esquerdo, selecionando as células A3. Quem é A3? Ó? Por que é importante você saber de comunicação? Porque você tem que olhar para a coluna A, para a linha 3. Ó. Então, ele falou que é A3 e também A4. Ele falou que pegou os dois, tanto A3 como A4. Beleza, Lorival. Tranquilo? Tranquilo. Até a célula A5 ele arrastou, ou seja, até aqui.
e soltá-la, ocorrerá o preenchimento da célula assim com o seguinte conteúdo: março. Bom, aqui tem janeiro, aqui tem fevereiro e aqui vai ter o quê? Março. Show. Certo? Aqui a questão de número 1. Perceba, o que foi que ele fez? Ele tem o nome janeiro, tem o nome fevereiro, selecionou os dois e puxou na alça de preenchimento. O que é que aconteceu? Apareceu março. Tá aqui, março. É certo a nossa questão de número 1. Vamos para a próxima, questão de número 2. Observe as imagens a seguir extraídas do Excel 2010 configuração padrão. As células B2, B4 estão selecionadas. Olha aí, ó. Eu quero dizer, antes de você, né, de a gente dizer aqui a alternativa, a resposta, enfim. Na questão está falando 2010. Lembre-se, esses blocos que nós vamos ter agora é comum a toda a versão. Então, a versão que está aparecendo ali não importa. Se tiver diferença, eu vou estar falando sempre. A versão é 2010, mas serve para 2013, 2016, 2019, 2021, 365, serve para todas. Se tiver diferenças, eu falo as diferenças para vocês, tá bom? Então confia aqui no meu trabalho, que eu não vou fazer isso aqui à toa, nem para atrapalhar vocês. Eu quero que vocês peguem a visão e entendam esse programa aqui, de vez por todas, e acertem todas as questões, tá bom? Bora lá. Observe a imagem seguinte extraída no Excel 2010, configuração padrão. As células B2, B4, se é 2 pontos, é até, estão selecionadas. B2 até B4. Até aqui, ó, tá selecionado. Beleza. Ao arrastar a alça de preenchimento até a célula B6, ou seja, até aqui, o valor da célula B6 será, quem é B6? Ó, coluna B, linha 6, pessoal. Ó, é isso que eu quero que vocês entendam, que a comunicação é importante. Então, ele quer na B6, bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Certo? B6. Ele quer nessa que eu tô pintando aqui de amarelo mais. Deixa eu apagar para mostrar para vocês melhor. Pronto. Ele quer aqui. B6. Ele quer bem aqui. Quando ele arrastar, quem que vai aparecer lá? A1, A2, A3, A4 ou A5? Aí ele até fala, ó, a alça de preenchimento é acessada no local indicado para a figura a seguir. Tá aqui, ó. A alça de preenchimento. Cara, essa questão é muito boa, porque ele tá te ensinando o que é alça de preenchimento, bicho. Mas, enfim, ele quer saber isso. Então, vamos dar aqui um exemplo. Ele tem A1, ele tem A2, ele tem A3, certo? Se ele selecionar os três e puxar até aqui, o que é que vai acontecer? Vai ser ali quem? Até A5. Ou seja, ele vai fazer a continuação. A4, A5. Gabarito, então, da nossa questão é letra E, tá certo? Por quê, professor? Que é justamente, pessoal, isso que ele está perguntando. Arrastou até ali. Como é que faz? A sequência. A1, A2, A3, depois vem A4, depois vem A5, certo? É isso que ele quer saber. Como toda linguagem no Excel apresenta uma ordem de precedência de operação para os operadores aritméticos, a ordem de precedência dos operadores da maior para a menor hierarquia é, então, da maior para a menor. Começa com parênteses. Se começa com parênteses, então eu já elimino a letra B, já elimino a letra D, porque ele começou com parênteses. Então, provavelmente vai ser parênteses. Parênteses e mais, não. Parênteses e mais, também não. Parênteses, potência, asterisco e soma. Beleza, gabarito da nossa questão 3, letra E de esperança. Beleza? Tranquilo, cara, sem mais delongas. Lorival ali tá falando Excel 2007. Vixe, professor, não sei o que. Cara, é a mesma coisa, é para qualquer um. Tá bom? Vamos lá. Na ferramenta do Microsoft Excel 2007, tanto faz, né? A caixa de nome. Caixa de nome. Você aprendeu o que é caixa de nome. Tem a função de exibir o quê? A guia selecionada, a fórmula da célula atual, a lista com as funções disponíveis ou a referência da célula selecionada. O que é que vocês acham, galera? O que é que vocês acham aí? Cara, se a gente falar para o Excel, por exemplo, janeiro, o que é que caixa de nome está mostrando lá? Caixa de nome está mostrando a minha referência. Quem é a referência? Janeiro. Janeiro está em que célula? A2, ó.
Então, por isso que ele vai mostrar A2, certo? Então, a questão está querendo saber justamente isso. O que é que ele está querendo mostrar? Está querendo mostrar a referência da célula selecionada, justamente. É assim que aparece, tá? Um detalhe interessante, pessoal. Ele mostra lá, quando eu estou selecionando, ó, aqui, ó, presta bem atenção lá. Eu vou selecionar vários. Percebe que ele vai mostrar, quando eu estou selecionando, a quantidade de colunas e linhas, ó. 2 linhas, 4 colunas. Agora, 3 linhas, 4 colunas. 2 linhas, 4 colunas. Aqui só é uma, né? Se eu pegar aqui mais, ó. Ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Pronto. Perceba lá, ó, se eu pegar aqui mais, ó. Olha, ó, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 3 linhas e 5 colunas, 6 colunas e 3 linhas, 5 linhas e 5 colunas, 5 linhas e 4 colunas, 3 colunas. Então ele vai mostrando o que eu estou selecionando, a quantidade de linhas e colunas, ó. Certo? Então, caixa de nome ele também tem esse trabalho. No Excel 2016, qual é o nome da linha horizontal apresentado abaixo durante a utilização da planilha? Ela mesma apresenta os dados na célula que foi inserida. Ou seja, o que é isso aqui? É isso que ele quer saber. Essa caixa aqui é o quê? É chamado de barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Vamos lá, próxima questão, número 6. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Beleza, olha aí, cara. Ele tem uma grande... Aqui é você tem que entender de precedência mesmo na lata, tá certo? Na lata. Presta atenção que primeiro você tem que resolver tudo que está dentro de parênteses. Depois você vai dividir por esse valor e depois você vai multiplicar. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que eu faço aqui é o quê? É entender a comunicação, certo? Quem que ele está dizendo ali? Eu tenho que ver, cara, quem que ele está dizendo ali para mim, certo? Por exemplo, ó, B2. Quem é B2? B2 é 5. Ó, coluna B, linha 2. Menos a parênteses. Quem é A1? Vamos lá. Coluna A, linha 1. A1, então, é 6. Menos quem é C1? Coluna C, linha 1. Então, 2. Fecha parênteses. Mais C2, coluna C, linha 2. Quem é? O número 8. Fecha parênteses. Presta atenção que tem 2 parênteses aqui. Igual 2 parênteses. Dividido por B1. Quem é B1? Coluna B, linha 1. Ou seja, 3. Vezes A2. Quem é A2? Coluna A, linha 2, ou seja, 4. Fechou? Beleza, cara. Então, olha, o que eu tenho que fazer aqui, bicho? Eu tenho que fazer aqui. Vamos lá. Eu tenho que pegar esses valores que eu tenho aqui em cima, certo? E fazer as contas agora. Vamos lá. Primeiro é o que está dentro de parênteses. Presta atenção. 5 menos... Quanto é 6 menos 2? 4 mais 8. Certo? Eu estou resolvendo primeiro quem está dentro de parênteses. Sobrou isso aqui. 5 menos 4 é 1 mais 8, 9. Então vai sobrar o quê? 9 dividido por 3 vezes 4. Pronto. Resolvi o parênteses. Presta atenção. Essa minha primeira conta foi só para resolver esse cara aqui. Agora vai sobrar isso aqui. 9 dividido por 3 vezes 4. Quanto é 9 dividido por 3, meu irmão? É 3. 3 vezes 4. Quanto é? 12. Logo, o resultado final é letra B, gabarito da nossa questão aí, tá certo? Então, é muito massa. O cara vai estudar um negócio desse daqui e não tá ligado em relação às precedências de operação matemática, vai se ferrar todinho, velho. Então, presta atenção. Primeiro você resolve tudo tá no parênteses. Depois você vai resolver o restante, o que sobrou. Como divisão e multiplicação estão na mesma precedência, ou seja, na mesma hierarquia, você vai fazer da esquerda para a direita. É assim que funciona dentro aqui do nosso Excel. Tá bom? Bom, finalizamos aqui. Embaixo também tem um gabarito de todas as questões, ok? Então,
finalizamos aqui esse nosso bloco 1 sobre o nosso Microsoft Office Excel, tá certo? Bom, é isso. Eu quero que você continue comigo. No próximo bloco tem muito mais sobre Excel. A gente vai falar um pouco mais e eu vou te explicar melhor sobre cada parte aí do nosso Excel. Nós só começamos a comunicação, a precedência de operação, que é importantíssima, caixa de nome, barra de fórmulas e também iniciar uma fórmula, iniciar uma operação. Foi isso que nós vimos nesse nosso bloco. No próximo, nós vamos ver muito mais. Te aguardo e tamo junto. Até depois da posse. Valeu! Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente dar continuidade dentro dos nossos blocos aqui de Microsoft Excel. Esse é o nosso Excel parte 2, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ver o que é que nós temos que aprender nessa parte 2. Bora lá! Material na tela para vocês, vamos acompanhando aí, sabe que nosso material aqui, como sempre, né, cara? Material diferenciado, de verdade, tá bom? Aí nós temos aí um sumário com introdução, teoria, e aí nós vamos basicamente trabalhar esses referência de intervalo de outra planilha na mesma pasta de trabalho, criando links na pasta de trabalho, as partes de uma fórmula e os operadores de referência que são indicados aqui, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Vamos entender esse negócio aqui de vez, tá certo? Lembrando, pessoal, que sempre eu trago uma introduçãozinha explicando para vocês o que é cada parte aqui do nosso material. Nesse material, nós vamos falar sobre referências relativa, absoluta, mista, planilhas, referência de outra planilha, referência de planilhas externas e operadores de referência. Esses assuntos, inclusive, muita gente tem dificuldade, por isso que eu separei só esse bloco, só para a gente resolver isso daqui, tá? Então vem comigo e vamos lá, vamos aprender mais. Bom, nós já sabemos que, aprendemos já que referências é uma mistura de coluna, com linha, ou seja, uma célula é uma referência. Por exemplo, o número 3 está na coluna A, linha 1, ou seja, A1, que é a nossa referência. Nós já até aprendemos isso, vimos até que as colunas vão de A até XFD e as linhas vão de 1 até 1.048.576. Bom, também nós já vimos como nós podemos nos referir a uma célula. O que nós vamos ter que ver agora é sobre os tipos de referências, certo? Existem vários tipos de referência: referência absoluta, referência relativa e referências mistas. Nós vamos começar falando das referências relativas, certo? Então, aqui um texto bem rápido. Uma referência relativa em uma fórmula, como A1, é baseado na posição relativa da célula que contém a fórmula e da célula a qual a referência se refere. Por exemplo, se você tem aqui esses números, eu vou até colocar aqui vários outros números, pronto. Se você tem aqui igual a 1 mais B1, você está fazendo referência a quem? A célula A1, que eu quero que some com a célula B1. Certo? Quanto que vai dar isso aqui? 3 mais 2? 5. O negócio é, quando a minha referência é A1 mais B1, e eu simplesmente aperto Ctrl C e Ctrl V embaixo, agora ficou o número 2. Orival, por que ficou o número 2? Perceba, aqui não era A1 mais B1, quando você copiou para baixo, a linha mudou. Agora de A1 mais B1 vai virar A2
mais B2. Isso significa que se eu apertar Ctrl C e Ctrl V novamente, ele vai mudar mais uma linha. Agora é quem? A3 mais B3. Se eu de novo, Ctrl C, Ctrl V, mais para baixo. Agora ele vai ficar A4 mais B4. Se você prestar bem atenção, a cada vez que eu desci a linha, o que foi que ele fez? Ele pegou e alterou a linha de cada um. Perceba, A1 mais B1, na outra A2 mais B2, na outra A3 mais B3, A4 mais B4, certo? Aqui também ficou assim, ó. A4 mais B4. E continuando, vai ser o quê? A5 mais B5, A6 mais B6, A7 mais B7. Ou seja, cada vez que eu for descendo, vai ficando isso aí. Orival, por que que muda? Muda porque a referência ela é relativa. Ou seja, ela é relativa porque ela altera quando copiada, certo? E eu quero mostrar para você mais um detalhe. Preste bem atenção. Vou apagar esses outros aqui. Vou fechar aqui e vou colocar igual a 1 mais B1. Vai dar 5, certo? Uma outra forma de a gente fazer isso, que inclusive é o que cai em questão, é sobre alça de preenchimento. O que é alça de preenchimento? É pegar essa alça de preenchimento aqui e arrastar. Perceba que quando eu arrasto, eu estou fazendo o quê? Eu estou copiando aquela fórmula que está aqui para todas as outras células abaixo. E perceba o que ele fez. Automaticamente ele fez para mim, ó. Sem eu precisar apertar Ctrl C e Ctrl V em cada uma. Eu simplesmente, na alça de preenchimento, arrastei. Lorival, mas eu quero que nunca mude o A1 e nunca mude o B1. Eu quero que sempre faça A1 mais B1. E aí, é possível fazer isso? Sim. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que sair desse modelo de relativo. Por que relativo? Uma referência relativa, ele diz aqui, ó, se a posição da célula que contém a fórmula se alterar, a referência será alterada. Então, presta atenção. Igual a 1 era quem eu estava pegando aqui. Depois, se eu copiar para baixo, agora ele vai pegar quem está a 2. Ou seja, quando a fórmula é copiada, ela, para fazer referência, ela faz isso. Porque para fazer referência relativa. Mas se eu não quero mais que ela faça referência, eu não quero que quando eu puxar aqui na alça de preenchimento, ela mude aqui para A2, nem para A3, nem para A4. Eu não quero que mude. Eu quero que sempre mantenha-se A1 mais B1. E aí, o que eu devo fazer? Pronto. Aí, você tem que colocar essa referência como absoluta. Preste bem atenção. Uma referência absoluta de uma célula, como cifrão A, cifrão 1, sempre se refere a uma célula em um local específico. Isso significa o quê? Se a posição da célula que contém a fórmula se alterar, a referência absoluta permanecerá a mesma. Então, não importa se você copiar, era igual cifrão A, cifrão 1, então, quando você copiar, vai manter-se a mesma coisa, igual cifrão A, cifrão 1. Lembrando que para a minha célula não mudar completamente, tanto eu tenho que colocar antes do A, como também antes do 1. Lembrando que o A é representando a coluna e o 1 é representando a linha. Perceba, eu vou deixar somente essa célula aqui para você ver que ela, a cifrão 1, não vai mudar. Mas o B1 vai mudar, ela vai virar B2, B3, B4, simplesmente porque eu deixei B1 relativo. Quer ver? Ó? Eu vou mudar. Ó. 5, 4, 6 e 7. O que aconteceu aqui? Ó? Presta atenção. Aqui, né, igual cifrão A, cifrão 1, pois pronto, cifrão A, cifrão 1 nunca vai mudar, vocês vão ver. Ó. Vou até colocar em vermelho ali para vocês verem. Ó. Nunca vai mudar. Ó. Olha aí, ó. Perceba que o outro, ele mudou, ó. O outro, ele mudou. B1, B2, B3 e B4. E o outro, ó, sempre manteve. Cifrão A, cifrão 1. 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 Ó, não mudou, cara. Não mudou quando eu copiei para baixo. Só mudou a outra, porque a outra está relativa. Orival, e se eu quiser as duas? Eu quero as duas. Quero tanto
o cifrão A, cifrão 1, como eu quero também o cifrão B e cifrão 1. Pronto. Então, por mais que eu copie e leve aqui para baixo, ele sempre vai estar fazendo a mesma coisa. Ó. Cifrão A, cifrão 1. Cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão O. Por mais que eu copie, ele sempre vai fazer a mesma. Ó. Sempre, ó. Não muda, galera. Não muda. Sempre vai ser a mesma coisa. Por quê, Lorival? Porque a referência que eu estou utilizando neste exato momento é chamada de referência absoluta. Ou seja, ela não vai alterar mesmo que seja copiada. Olha que interessante esse negócio aí, cara. Beleza. Sendo que existe também uma referência que é chamada de mista. A referência mista, ela é usada para ou bloquear a linha, ou bloquear a linha, né? Ou bloquear a coluna. Vai depender de onde esteja o cifrão. Tá certo? Rival, não entendi. Preste bem atenção. Eu vou pegar aqui, ó, A1 mais B1. Certo? Beleza. Se eu pegar aqui, apertar Ctrl C e vier aqui para o lado, perceba, apareceu o número 1. Por quê? Preste bem atenção. A célula que ele está pegando agora é B2 mais C2. Perceba, era 1 mais B1. Virou B2 mais C2. Por quê? Você não só desceu uma linha, mas como também modificou a coluna. Estava na C, foi para D. Estava na linha 1, foi para a linha 2. Beleza? Beleza. Então, o que acontece aqui, gente? Acontece que quando você copia e cola para o lado, ele modificou tudo. O que acontece é que se eu fizer isso, preste bem atenção, se eu aqui colocar para que aqui não mexa a linha e aqui não mexa a coluna, olha o que ele vai fazer. Preste bem atenção. Quando eu pegar Ctrl C, Ctrl V, vai aparecer o número 3. Preste bem atenção, tá? Quero que você preste bem atenção. Ficou B cifrão 1 mais cifrão B2. Preste atenção como é que veio, ó. A cifrão 1. Perceba, quem é A, como não tem cifrão antes dele, ele mudou, ó. B. Então, quem é A, virou B. O cifrão 1, o programa só repetiu. Por quê? Por que ele só repetiu? Porque aqui está, a linha está absoluta, mas a coluna não. Somente a linha está absoluta. Mas aqui já não mudou a coluna. Ele manteve-se sendo cifrão B. Mas a linha que era 1, ó, a linha lá no outro era 1, aqui virou 2. Certo? Beleza. Então agora ele vai estar fazendo quem? 2 mais 1. Por isso que deu 3. Olha que confusão doida esse negócio, né, cara? E aí o pessoal fica falando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer no dia da minha prova, professor? O cara já se desespera. Já se desespera totalmente no dia da prova. Imagina o cara fazer tabela e tal lá. Não precisa disso, porque existe um bizu para você resolver questões desse tipo, tá bom? E eu vou te ajudar nesses bizus. É isso que eu quero fazer com você. Eu tô te falando primeiro como é que funciona na prática, para que você entenda o bizu. Aqui no material de vocês, eu até trago alguns detalhes que eu quero que você entenda. Presta atenção. Para uma fórmula que está sendo copiada. Eu quero que você anote esse nome aí. Copiada. Já você vai entender. Se a referência for, ela é alterada para. Então, vamos lá. Se a referência for cifrão A, cifrão 1, significa a coluna é absoluta e a linha é absoluta. Então, quando for alterada, ela vai dizer que a referência é absoluta, não vai ser alterada. Agora, se tiver uma coluna que é relativa, ou seja, não tem cifrão antes da coluna, ó, não tem, ó. E a linha é absoluta, então significa que a nossa referência é chamada de referência mista. Se tem cifrão antes da coluna, significa que a coluna é absoluta. Mas a linha, ela é relativa, porque não tem cifrão antes da linha. Então, essa referência ela também é chamada de mista. Se nem tem cifrão nem antes da coluna, nem antes da linha, então significa que a coluna é relativa,
a linha relativa, logo toda a referência C3, né, ela vai ser relativa e vai ser alterada. Preste atenção, observação. Esses detalhes de mudanças só acontecem quando é copiada. Se for recortada, continua a mesma função. Então, qual é o maior problema da galera? Eu faço aqui, ó, igual a 1 mais B1, certo? Se eu apertar Ctrl C e Ctrl V para cá, presta atenção, ele já mudou, virou B2 mais C2. Mas se eu apertar Ctrl X para cá e trazer para cá, vai ser a mesma coisa, A1 mais B1. Porque Ctrl X é para recortar. Então, recortado não muda nada, vai ser a mesma fórmula que estava aqui, vai ficar aqui também. Agora, se eu copiar Ctrl C, Ctrl V para cá, aí vai mudar. Beleza? Tranquilidade demais. Um outro detalhe que já caiu em prova. F4 serve para alternar entre os tipos de referência. Então, por exemplo, se eu apertar F4 aqui, ó, olha aí, ó, F4, ele vai mudando as referências. Agora, tá referência absoluta na linha e relativa na coluna. Agora, referência absoluta na coluna e referência relativa na linha. Agora, opa, apertei foi outra coisa. Agora, tá totalmente uma referência relativa. Agora, tá totalmente uma referência absoluta. Agora, tá totalmente uma referência o quê? Mista. De novo, continua mista, porque só a coluna está amarrada e linha não. Aqui é relativo. Bom, pegaram a visão então disso aí. Entendido? Entendido. Ó, você entendeu o que é uma referência relativa, uma referência absoluta e uma referência mista. Lorival, entendi. Pronto. Já está meio caminho andado para que você entenda o que é referência. Professor, eu achei que era já tudo. Meio caminho andado ainda. Calma que você vai entender. Quero te passar um bizu. Que nesse bizu você vai conseguir resolver qualquer questão relacionada a referências. Tá certo? Então a ideia primeira é que você entenda para depois a gente resolver esse bizu. Tá? Vamos só passar adiante aqui para que quando a gente vá fazer referências a intervalo de células de outra planilha. Certo? Eu quero te deixar bem claro que quando a gente vai fazer uma referência a um intervalo de células em outra planilha, mas na mesma pasta de trabalho. Lorival, o que é isso que ele está falando? Preste bem atenção. Quantas planilhas eu tenho aqui? Você acha que eu tenho quantas? Preste bem atenção. Um arquivo de Excel, ele é chamado de pasta de trabalho. Por isso que quando você abre o Excel, aparece assim, ó, pasta 1. Lorival, não acredito. Ó, arquivo, salvar como. O que é que tem dizendo ali? O que é que tem dizendo ali, pessoal? Pasta de trabalho do Excel. Então, uma pasta de trabalho do Excel pode conter quantas planilhas? Várias planilhas. No caso aqui, até 255 planilhas eu posso conter. E se eu quiser pegar um valor que está na planilha 1, outro valor que está na planilha 2 e somar tudo isso na planilha 3, é possível? Sim, é possível. Tá bom? Então, é isso que eu quero te ensinar. Planilha 1, planilha 2, planilha 3. Aqui na planilha 3, nós vamos fazer uma soma. O que significa isso? Significa fazer referência a uma célula. Então, ó, sinal de igual, certo? Vou lá na planilha 1, pegar esse valor aqui que está na C16, mais vou agora na planilha 2, pegar esse valor aqui 12, que está na D6. Vou apertar Enter e vou lá. Deu o valor 40. Lorival, mas como é que ficou isso aí? Tu pegou lá na planilha 1, depois pegou na planilha 2, depois na planilha 3 deu o resultado. Isso significa que se eu mudar aqui, por exemplo, lá tá dando 40, né? Ó, 40. Se eu mudar aqui o 28 para 50, veja lá, agora tá dando 62. Se eu mudar o 12 aqui, para 50, vai dar quanto? Vai dar 100. Ó, perceba. O que eu mexi na planilha 1 e na planilha 2, na planilha 3 eu estou vendo resultados diferentes. O que é que você tem que aprender e o que é que eu quero que você aprenda aqui? Toda vez que nós estivermos fazendo referência a outras planilhas, olha só. Primeiro vem o nome da planilha. Ó, nome da planilha.
Primeiro o nome da planilha. Vou até colocar de cor roxa. Depois vem a célula, a referência da célula. E quem é que separa? Quem separa isso é o meu exclamação. Então, quem separa o nome da planilha e o nome da célula é uma exclamação, certo? Então, tudo que vem antes do exclamação é a planilha. Tudo que vem depois do exclamação é a célula. Aí eu fui lá e somei, ou seja, fiz uma soma, certo? Deixa eu pegar aqui uma cor laranja. E aqui é a mesma coisa. Opa, aqui não ficou laranja. Ficou laranja, rapaz. Pronto. E aqui ficou a mesma coisa, galera. Planilha 2. Isso aqui é o quê? O nome da planilha. E D6 é o nome da célula que eu estou me referindo. Orival, e esse daí? Esse carinha aí é quem? Esse carinha aí é justamente quem vai dividir, separar o nome da planilha e o nome da célula. Vale lembrar, pessoal, que também é possível você fazer referência a uma outra pasta de trabalho, ou seja, a um outro arquivo, certo? Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho 2 arquivos. Um é chamado de Xuxa e outro é chamado de Sasha. São 2 arquivos diferentes, 2 pastas de trabalhos. É possível fazer soma entre essas pastas de trabalho? Sim, é possível. Tá bom? Mas aí como é que fica aqui na minha planilha? Pronto. Na sua planilha, o arquivo vai ficar aqui. Xuxa.xlsx. Vamos imaginar que será a planilha 2 lá da Sasha.xlsx. Presta atenção. O que fica ali em laranja é o nome do arquivo. O que fica ali em laranja é o nome do arquivo. Beleza? Então, Xuxa.xlsx vai ficar dentro de quê? Vai ficar dentro de colchetes. Tá bom? Sasha.xlsx vai ficar dentro de colchetes. Por que, Lorival? Porque eu estou fazendo referência a uma outra pasta de trabalho, que significa que é o quê? A um outro arquivo do Excel. Então, aqui é um arquivo do Excel. E aqui, ó, eu estou abrindo um outro arquivo do Excel. Ó, perceba, aqui um é chamado de pasta 2. Perceba lá. Ó. Um é chamado de pasta 1 e a outra é chamada de pasta 2. Então, eu posso fazer com 2 arquivos diferentes uma referência de célula e somar. Então, o que é que eu quero que você preste atenção? Quem fica dentro de colchetes, nome do arquivo, certo? Quem fica antes de exclamação, nome da planilha. Quem fica depois de exclamação é o nome da célula. Beleza? É isso que eu quero que você entenda. Você pegou isso aqui? Peguei, Lorival. Entendi. Pronto. Então, quem está dentro de colchete é o nome do arquivo. Quem está antes da exclamação é o nome da planilha. Quem está depois da exclamação é o nome da célula. Simples assim, pessoal. Simples assim. Beleza? Então, isso é fazer o quê? Ó, o que está dizendo nosso material aí? Que é justamente fazer referência, referência a uma outra planilha. Então, ó, refere-se a uma planilha denominada marketing. Ó, planilha denominada marketing. E aqui é as células que eu selecionei. Pode ser mais de uma ou pode ser só uma. Tá certo? Uma dica hacker que eu até coloco aí. Se a planilha referenciar tiver espaços ou números, precisará adicionar apóstrofos. Certo? Então, planilhas que têm espaços ou apenas números devem ser referenciadas através de apóstrofos. Espaço aqui, ó, receita, espaço, janeiro. Então, tem que ser dada entre apóstrofos. Beleza? Beleza. Aqui eu falo sobre o link de pasta de trabalho. Quer dizer, eu posso combinar dados de outras pastas de trabalho, justamente que eu já mostrei
para vocês. Então, aqui eu falo da pasta de trabalho, do link, enfim. Todo esse formato, como é que você faz isso daí. Não é coisa que cai muito em prova, mas é que eu quero te mostrar é justamente que ele é dividido em nome do arquivo, nome da planilha e as células da onde eu estou pegando. Tá bom? Aqui eu ensino tanto o método 1 como o método 2. Bom, e agora nós vamos para uma outra parte aqui, que é sobre as partes de uma fórmula do Excel. Existem várias partes de uma fórmula, certo? Essas partes dessas fórmulas de Excel têm um nome. E é isso que eu quero te mostrar. Antes de a gente entrar na parte de funções mesmo, fazer as funções, de trabalhar as funções de soma, média, CI, CI, CO, PROCV, PROCH, antes de a gente ver tudo isso, é importante você entender as partes de uma fórmula. A primeira aqui é chamada de função. Então, toda vez que você vê um nome assim, é uma função. Já a segunda é uma referência, ou seja, referência porque é uma célula, por exemplo, A2. Já o terceiro é uma constante. Constante é o quê? É um número. Constante é um número, certo? E o último, que é o 4, é um operador. Por exemplo, eu tenho um operador circunflexo e o asterisco, que é o asterisco é multiplicação e o circunflexo é exponenciação ou potência. Eu até falo, ó, o operador circunflexo eleva um número a uma potência e o operador asterisco multiplica números. Fechou? Beleza. Aqui, pessoal, eu falo sobre os operadores de referência. Inclusive, nós já até vimos isso. 2 pontos significa que é até. Lembra que a gente falou sobre isso? 2 pontos significa até. Já ponto e vírgula. Ponto e vírgula, pessoal, significa e. Eu até falei para vocês. Ponto e vírgula significa e. Agora tem um que eu não falei, que é justamente os espaços. Os espaços são chamados de operadores de interseção. Então, por exemplo, B7 até D7, espaço C6 até C8. Ou seja, o espaço aqui que a gente tem, está sendo mostrado aqui, é justamente para ser uma interseção. Tá, mas você lembra o que é interseção? Você já ouviu falar de conjuntos dentro da matemática? Conjunto A, conjunto B. Interseção é que tem nos dois conjuntos, certo? Interseção é isso. Eu vou dar exemplo aqui de uma fórmula, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Vamos imaginar que eu tenho 3, 5, 5, 6 e 7. Então, eu quero que faça a soma de A1 até C1, espaço. E de... Não, até C1 não. Até D1. Até D1, espaço. E de C1 até E1. Perceba que eu dei um espaço. Quando eu dou um espaço, qual que é o resultado que vai dar nisso daí? Vai dar 11. Por que vai dar 11? Porque ele quer a interseção. Conjunto A, conjunto B. Conjunto A, conjunto B. De A1 até D1, certo? Olha aí, ó. Agora, no outro conjunto, ele pegou de C1 até E1. Beleza. Qual dos números fazem parte tanto no grupo A, que eu coloquei em verde, como no grupo B, que eu coloquei em vermelho? Ou seja, quais números faz parte tanto de grupo A como de grupo B da minha seleção? O número 5. Vou até colocar outra cor. O número 5 e o número 6. Pronto. Eu pedi a interseção. Então, eu estou pedindo o quê? Uma soma. Soma, então, de 5 mais 6, que vai dar quanto? Vai dar 11. Ou seja, aqui a minha fórmula é para dar 11. Tanto é que deu 11.
Então, esse espaço é a minha interseção, tá? Minha interseção. Não obrigatoriamente é obrigatório ser soma. Pode ser, por exemplo, uma multi de multiplicação. Então, daqui até aqui, certo? Espaço, daqui até aqui. O que é que ele vai fazer agora? Vai pegar o que tem dentro de A1 até D1 e C1 até 1 e vai ver qual que é comum aos dois grupos. No caso, como aqui vai de A1 até D1 e aqui vai de C1 até 1, é só tu pegar, juntar esses dois últimos aqui, ó. Então, de C1 até D1. Então, C1 e D1 está incluso. O que é C1 e C1? O que ele quer? Ele quer agora uma multiplicação. Então, nós temos dois números, 5 e o 6. Então, multiplica os dois. 5 vezes 6, 30. Tá bom? Então, isso é o quê? É os nossos operadores de referência. Os que mais caem, de verdade, é os dois pontos e o ponto e vírgula, claro. Esses são os que mais caem de verdade. O espaço não é muito comum cair nas provas. Tá bom? Eu coloquei aqui, vamos praticar, certo? Mas antes eu quero te ensinar o bizu para acertar esse tipo de questão. Vamos lá. Vamos imaginar que você tem aqui 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3. Vou botar números fáceis para a gente fazer rápido. E aí eu digitei A1 mais B2, certo? Perceba que eu coloquei o cifrão aqui e o cifrão aqui, tá? Um eu coloquei no A e o outro eu coloquei no 2. Pronto. Quanto é que vai dar aqui? Vai dar 4. 2 mais 2. Estou fazendo, ó. 2 mais 2 é 4. O que acontece é que ele foi lá, o usuário copiou e colou para F2. Ó, estava em E1 e copiou para F2. Quanto ficou? Deu 4 de novo. Sendo que ele está pegando esse valor mais esse outro valor. Perceba que mudou lá. Agora ficou, ó, presta atenção. Era esse valor e ficou esse daqui, ó. O cifrão A não mudou. O 1 mudou, porque desceu uma linha. Agora virou 2. O B mudou, que agora é C. E o 2 não mudou, porque tem o cifrão ali do lado. Para modo de ensino, eu até gosto de brincar. Quem tem dinheiro, ninguém mexe. Então, onde tem dinheiro, ninguém mexe. Se tem um cifrão do lado do A, você não mexe na coluna. Se tem um cifrão do lado do número, então você não mexe na linha. Certo? Como eu já fiz de 1, vocês pegaram mais ou menos a ideia, eu quero mostrar para vocês o bizu de como resolver questões desse tipo. Beleza. Vamos então dizer que essa célula que está em E1, certo? Ela foi copiada para G3. Ó, tá em E1. A célula que está em E1, vou até colocar em roxo, maior, foi copiado para cá, para G3. Ó, coluna G, linha 3. Então, G3. E aqui está, é onde está a célula que eu estou. Como que eu faço para resolver isso? Fácil demais. É tão fácil, a gente tem noção. O que é que eu faço? Eu coloco aqui na seguinte maneira. Onde é que está a minha fórmula? Está em E1. Então, em E1 é onde vai sair a minha fórmula. Igual cifrão A1 mais B cifrão 2. Depois eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver como vai dar certo. Ele me diz que copiou essa fórmula para a G3. Então estava em E1 e agora foi para G3. Bom, o que nós temos que fazer? Nós agora vamos ter que contar. Se estava na coluna E e foi para a coluna G, coluna E para a coluna G. Quantas colunas mudaram? Ó, de E para F é uma, de F para G é 2. Então, quantas colunas mudaram? 2. Estava na linha 1, foi para a linha 3.
Quantas linhas mudaram? Opa, 2 linhas. Beleza. Entendi, professor. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Pegar esses valores e adicionar. Só que quem tem cifrão, a gente não mexe. Só vai mexer quem não tem. Então, onde tem cifrão A, eu repito. Mas o número 1 não tem cifrão aqui antes. Tinha que ter outro cifrão aqui. Como não tem, ele está relativo. Ou seja, ele vai ter que alterar. Porque eu copiei e colei. Então, de 1 aumenta mais quanto? Aumenta mais 2. 1 mais 2 é 3. Mas tem cifrão antes do B? Não tem. Então vai ter que mudar. Quantas colunas vão mudar? Quantas? 2 colunas. Então adiciona mais 2 colunas. Então de B vai para C, vai para D. Então aqui vai virar D. E aqui, como tem cifrão 2, o que é que eu faço? Só vou repetir. Então, ao copiar de E1 para G3, essa daqui vai ser a minha fórmula que vai ficar. Beleza, Lorival, peguei a visão. Quer ver, ó? E eu te provo, tá? Eu te provo. Vou pegar aqui, ó. Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Presta bem atenção, ó. Vou deixar lá do jeito que tá, só para você ver, ó. Cifrão A3 mais D cifrão 2, ó. Cifrão A3. Ó, vê se não tá batendo com a minha resposta. Cifrão A3 mais D cifrão 2. Então, se você fizer esse bizu, toda vez que você fizer esse bizu, vai dar certo. É certo isso aqui. É certo. Beleza? Bora pra cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos para nossas questões. E aí, nas questões, a gente vai trabalhar isso daí. Considerem as afirmações abaixo acerca da cadeia de caracteres. Aí ele mostrou a cadeia de caracteres, ó. Colchete, ABC, PQR, exclamação, XYZ. Referente à célula de uma planilha de Excel externa. Excel externa, ó. Excel externa, Excel externa. ABC é o nome do arquivo que contém a planilha XYZ. O último ali, pessoal, esse último aqui, certo? XYZ não é o nome da planilha. O nome da planilha vem antes do exclamação. Depois do exclamação vem o nome da célula. E quem está em colchete é o nome do arquivo. Então, ó, ABC é o nome do arquivo. Beleza. O nome do arquivo é ABC. Mas ele diz que contém a planilha XYZ. Não, que contém a planilha PQR. Então aqui a gente considera como falso. XYZ representa a célula. Opa, beleza. Da planilha PQR. Show de bola. Show de bola. Verdadeiro. PQR é o nome do arquivo. Não, errou já. Onde está a planilha ABC? Não. É o contrário. É correto que se afirma somente em 2. Certo? Aqui é falso. Ali é verdadeiro, ali é falso. Então, somente em 2. Questão de número 1. Tá? Vamos para a questão de número 2. No Excel 2007, e aí tanto faz, pessoal, lembrando mais uma vez, tanto faz a versão, tá? Na configuração padrão, uma referência absoluta de célula em uma fórmula sempre se refere em um local específico. Se a posição da célula que contém a fórmula se alterar, a referência absoluta permanecerá a mesma. Se o usuário copiar ou preencher a fórmula ao longo de linhas ou colunas, a referência absoluta não se ajustará. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma referência absoluta de célula. Toda vez que for uma referência absoluta, tanto a coluna tem que ter cifrão,
como a linha também tem que ter cifrão. E é cifrão A, cifrão 1. Logo, a alternativa correta é o que está na letra D de Deus. Terceira questão. No Microsoft Excel 2016, é possível fazer referência a um intervalo de células em outra planilha, mas na mesma pasta de trabalho, ou seja, no mesmo arquivo. Assinale a alternativa que apresenta uma referência válida para o intervalo de células C1 até 5 de uma planilha denominada controle. Então é para estar assim, ó, controle, exclamação, C1 até 5. A letra A está botando é maior que. A letra B colocou foi um ponto. A letra C colocou uma exclamação. Seria então nossa resposta. A letra D, ela colocou um traço e um maior que, nada a ver. E a letra E, ele trocou. O nome da planilha vem primeiro e a referência da célula vem por último. Então ele só fez o quê? Trocou. Primeiro vem o nome da planilha. Nome da planilha. Depois é que vem o nome da célula ou do intervalo de célula. Tá bom? Então, terceira questão finalizada com sucesso. Vamos lá. Quarta questão. Considere uma planilha Excel 2010 que contém nas células A1, B1 e C1 os valores 120, 20 e 45. E na célula A2 igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Considere agora a sequência de ações a seguir. A célula A2 é selecionada e copiada. Olha aí, ó, Ctrl C. A região compreendida nas células B2 e C2 é selecionada. O conteúdo copiado é colado na célula Ctrl V, na seleção Ctrl V. Os valores exibidos na célula B2 e C2, respectivamente, são... Eita, professor, agora lascou. Vamos lá. Lascou nada. Agora ficou bom o negócio. Primeiro eu tenho que entender. Aonde é que está a célula? Ele falou que estava em A2. Depois copiou para B2. Depois copiou para C2. Tá? Beleza. Vamos lá. Ele me disse que A1. Então eu vou fazer o quê? Na minha prova, é importante eu fazer isso aqui, ó. A1, ele falou que era igual a 120. A B1. B1 é igual a 20. E C1, ele falou que era igual a 45. Beleza? Show. Igual a 45. Ele falou que isso estava digitado na célula A2. A2 é igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Certo? Beleza. Ele falou que estava digitado lá em A2. Ele falou que copiou para B2 e depois copiou também para C2. Então, beleza. Vamos fazer e vamos lá. De A para B, quantas colunas mudaram? Uma coluna. Certo? E de 2 para 2, quantas linhas mudaram? 0. Nenhuma. De A para C, quantas colunas mudaram? 2 colunas. E de 2 para 2, quantas linhas mudaram? 0 linhas. 0 linhas, 0 linhas. Ou seja, as linhas não vão mudar. Quem vão mudar são as colunas. Vou fazer primeiro do B2. Vamos lá. Lembrando que ele quer os valores. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual é a célula que tem lá. Depois é que eu vou descobrir os valores. Quem é A, aumenta mais uma coluna. Então, vira B, cifrão 1. Mais cifrão B, não muda, né? E linha 1 não vai mudar porque continuou na mesma linha. Então, só repete. Quem é B1, galera? B1 é 20. Então, 20 mais 20. Quanto é 20 mais 20? 40. Já encontrei aqui a resposta. Ó. Pronto.
Já encontrei a primeira resposta. Porque nenhum dos outros, ó, tem, ó. Bora só ver se o outro bate. Bora lá. Igual. Se tava em A, foi até C, quantas colunas mudaram? 2. Então, de A vira C. C, cifrão 1, mais cifrão B, 1. Por que 1, Lorival? Porque a linha não mudou, gente. Perceba, a linha continuou 2 em todos. Então, a linha não tem mudança, mesmo que não tenha cifrão. Quem é C1? C1 é 45. 45 mais... Quem é B1? 20. Vai dar 65, vai não? Gabarito, letra C. Macho, é impossível você errar com esse bizu. Lorival, é a primeira vez que estou vendo isso na minha vida. Nunca vi. Eu sugiro que você faça mais de uma vez e procure mais questões desse tipo. Se tem dúvida, volta para cá para a aula, assiste novamente, vê o bizu e tenta fazer na prática. Só dizer uma coisa, não fique só na teoria. Só vou assistir, professor. Não vai aprender. Isso aqui é igual matemática. Você tem que fazer, praticar, e aí você vai acertar qualquer questão que vier. Eu lhe garanto isso daí. Agora, se você não praticar, você só olhar para mim aqui fazendo, você não vai aprender. Certo? Eu digo isso por experiência própria. Eu só aprendi essa bagaça depois que eu fiz umas 5 vezes. Pronto. 5 vezes eu fiz, aprendi. Ah, Lorival, mas eu aprendi de primeira. Parabéns. Você é o cara. Ou a cara, né? Fih. É o bichão mesmo. Show. Eu, Lorival, não aprendi de primeira. Por isso que eu já passo minha experiência para vocês. Depois de umas 5 vezes você faz isso aqui, você vai bater o olho. Eu tô fazendo porque eu tô ensinando. Mas, cara, eu bato o olho, eu já vejo a resposta. Bateu o olho, só os cálculos na cabeça. Beleza, era isso. Já faço assim. Mas é depois de fazer várias vezes. Certo? Enfim. Tamo junto até depois da posse. Essa foi a nossa última questão. Deixa eu só conferir se foi isso mesmo. Foi. Esse bloco é só 4 questões. Espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante aqui. E eu te aguardo aí no nosso próximo bloco para a gente aprender mais e estudar mais informática. Nós vamos ver esse Excel de cabo a rabo. Você vai sair fera daqui. Tá bom? Tamo junto. Ah, qualquer coisa me procura no Instagram. Informática com Lorival. Informática com Lorival. Procura lá. Se você tiver dúvida, vai procurar. Professor, eu não entendi e tal. O que é que você recomenda? Eu tenho vários vídeos já ensinando isso aqui, então posso te ajudar. Tamo junto até depois da posse. Valeu. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.